Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Malaquias, capítulo 4. O tema central que consideramos para este capítulo é: o sol da justiça nascerá para todos. Nós vimos ao longo da palavra de Deus que Deus em nenhum momento abandonou o seu povo. Deus, ele mandou juízes para cuidar do seu povo. Deus mandou reis com esse objetivo. Evidentemente que alguns reis se desviaram dos caminhos do Senhor, mas quando o reino é dividido, quando o reino unificado foi dividido em dois, rei de Israel e rei de Judá, no rei de Israel, nenhum rei ele serviu a Deus. Todos foram reis ímpios, reis que profanaram o nome de Deus. Já no reino de Judá, capital Jerusalém, tivemos uma alternância. Reis que serviram a Deus, homens em plena comunhão com Deus. O exemplo foi Josias, Ezequias, Josafá, Joás. E reis que foram reis ímpios, reis que profanaram o templo, reis que profanaram o nome de Deus. Mas o fato é que os profetas que Deus enviou em cada momento, eles tinham como objetivo falar de Deus para as pessoas, falar da palavra de Deus para as pessoas. E os profetas, eles funcionavam como placa de advertência. Se voltem para Deus, porque quando você leva uma vida de obediência a Deus, você receberá bênçãos sem medidas. E quando você leva uma vida de desobediência a Deus, haverá o castigo e a maldição. Mas chega um ponto que houve esse castigo, com o povo sendo escravizado pelos babilônios e pelos assírios. O povo volta desse exílio babilônico, que durou 70 anos, profetizado pelo profeta Jeremias, e o povo continua fazendo as mesmas práticas antes do exílio. E agora Deus vai dizer que vai agora nascer, o sol da justiça nascerá para todos. O que é que Deus está dizendo? É que o pecado da humanidade, ou seja, ele vai vir ele mesmo, vai encarnar, ou seja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele vai morrer em favor de todos. Ou seja, o próprio Deus, Jesus Cristo, ele vai morrer para que todos nós tenhamos a oportunidade de salvação e de vida eterna. Então, o sol da justiça nascerá para todos, porque só há agora uma saída. É o próprio Deus vir fazer aquilo que não houve eficácia, feito pelos reis, pelos apóstolos. Agora é o próprio Deus que vem morrer em nosso lugar, em nosso favor. Então ele vai dizer que o caminho vai ser preparado pelo mensageiro chamado João Batista, que foi o último profeta da Bíblia. No Antigo Testamento tivemos Malaquias, esse profeta que nós estamos aqui estudando. Depois de Malaquias tivemos um interlúdio de 400 anos. Nada mais foi falado. Depois aparece, depois de 400 anos, nesse período interbíblico,
intertestamentário, João Batista pregando arrependimento, preparando o caminho para o Messias que viria. E o Messias veio no reino espiritual. Quando muitos esperavam um reino terreno, Jesus veio para possibilitar que nós tenhamos salvação e vida eterna. Então esse povo que tanto desobedecia a Deus, eles agora têm a oportunidade agora com o Messias de salvação e vida eterna. Mas a salvação sempre foi por fé. Desde Adão até a vinda do Messias, a salvação se dava pela fé no Messias que viria. Muitos que entenderam essa mensagem, que já estava nos livros do Antigo Testamento, claro que tiveram a salvação, porque colocaram a sua fé no Messias que viria. E agora o sol da justiça nasce, Jesus nasce, ele veio morrer em nosso favor. E nós agora temos a condição de salvação pela fé no Messias que veio. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós temos agora a condição de salvação e vida eterna. Porque nós vamos ser regenerados pelo Espírito Santo e justificados pela fé em Jesus Cristo. O sol da justiça, ele fará com que a fé nele, a fé nesse Messias que veio, o nosso Deus Pai, ele nos justificará dos nossos pecados. Nós vamos nos tornar justos diante de Deus pela fé em Jesus. E agora vamos ter dois atos que são de Deus. É o ato pelo Espírito Santo, que é a regeneração, e um ato da justificação, que é um ato de Deus Pai. Mas há a responsabilidade humana na salvação, através da nossa fé e arrependimento, que são atos livres do homem. E agora tem um processo chamado santificação. Nós vamos, a partir do momento da regeneração e da justificação, andar agora uma vida em retidão com o Senhor, uma vida em retidão com Deus. E o Espírito Santo que habita no nosso espírito humano vai guiando cada passo nosso para uma vida em santidade, para uma vida na plenitude do Espírito Santo. E aqueles que morreram em Cristo, com certeza terão a salvação e a vida eterna. Por presciência, Deus já sabe quem vai seguir este caminho, quem vai trilhar esse caminho. E antes da fundação do mundo, ele já escreveu o nome daqueles que vão salvar no livro da vida. Aqueles que estão com o nome no livro da vida terão a salvação e a vida eterna. Quem já está com o nome no livro da vida não perde a salvação. A salvação ninguém perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, meus irmãos, esse texto aqui agora ele nos dá uma riqueza muito grande, porque tudo aquilo que foi feito com aquele povo desobedecendo a Deus, Deus sabe que só existia uma saída para tudo isso. É o próprio Deus esvaziar-se da sua glória. Deus é maior de tudo quanto ele criou, mas ele se torna tão pequenininho que cabe no útero de uma mulher. Ele nasce com natureza humana e natureza divina. E depois ele nasce, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita e está hoje lá no céu, ainda com corpo humano, mas agora glorificado e natureza também divina. É esse Deus que está lá no céu, o nosso Jesus, intercedendo por nós, nas nossas orações junto ao Pai. Hoje nós temos o juízo parcial de Deus com misericórdia. As trombetas estão sendo tocadas. Mas, quando a sétima trombeta for tocada, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele voltará agora como juiz. Não haverá mais nenhuma chance de arrependimento. Quando o sol da justiça voltar,
voltará para julgar. E aqueles que levaram a vida em comunhão com o Senhor, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, estarão com Ele por toda a eternidade em gozo no corpo glorificado. E os que estiverem sem Cristo, que morrerem sem Cristo, que não estão com o nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, por toda a eternidade. É isso que ele nos adverte no capítulo 4 de Malaquias. Então, meus irmãos, devemos ter o cuidado de cuidar da nossa alma, porque a única coisa que nós levamos quando morremos é a nossa alma. Que Deus continue nos abençoando.